Glória a Deus, louvado seja aquele que está sentado no trono e é digno de receber todo este louvor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia sempre dura para sempre, para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar, amados, neste momento, meditando na palavra de Deus. E eu quero trazer a você nesta noite uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo de número 16, que diz assim: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Isso está lá na Nova Almeida Atualizada. E na linguagem de hoje está escrito assim, no mesmo capítulo e versículo: por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Oremos ao Senhor. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Deus, e pedimos, Senhor, que Tu venha falar, Senhor, nos nossos corações. Ministra, Senhor, em nossas vidas Teu querer e vontade. Edifica-nos, Senhor, em fé, em nome de Jesus. E dá-nos, ó Senhor, um coração, Senhor, ó Deus, aberto para receber a Tua palavra em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Essa noite, derrama, Senhor, derrama sobre nós, sobre cada família, Senhor, sobre cada mão levantada. Vem, Senhor, sobre nós, vem, Senhor, sobre nós. Muda a nossa história, Senhor, muda a nossa sorte, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Senhor Jesus, derrama
Louvado seja Deus. O tema dessa mensagem é consciência limpa. A palavra consciência é a parte da nossa alma que é sensível à verdade absoluta. E qual é a nossa verdade absoluta? A nossa verdade absoluta não é outra senão a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, esta é a nossa verdade absoluta, ok? Então, a nossa consciência, ela é alicerçada sobre os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus, ok? Agora, já na sociedade que vivemos, no mundo, o mundo ele vive o conceito em que tudo é relativo, ok? As pessoas que não creem na Bíblia, não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, ou simplesmente não querem acreditar na Bíblia, eles creem na filosofia, eles creem no humanismo, eles creem no secularismo, eles creem na natureza, né? na evolução e tudo mais, e de uma forma geral eles creem que tudo é relativo. As coisas são assim, mas não necessariamente tem que ser assim, ou tem que ter essa. Ou seja, os princípios de valores do mundo, eles não se encaixam, eles não se amoldam aos princípios da palavra de Deus, ok? Ou seja, existem coisas que inclusive são até feito leis autorizando o fazer destas coisas, né? Que para a sociedade está tudo bem, está tudo certo, sem problema nenhum. Agora, se formos ver a base da palavra de Deus, né, a luz da palavra de Deus, essas mesmas coisas que existem leis que defendem que as pessoas a pratiquem, na palavra de Deus é condenada, na palavra de Deus ela é proibida. Então, nós como cristãos temos a nossa consciência respaldada na palavra de Deus e tão somente na palavra de Deus, ok? Então, quando o cristão ele desobedece a verdade, ou seja, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós sentimos-nos culpados. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem faz isso. O Espírito Santo de Deus ele vem na nossa mente, na nossa alma, porque a consciência é uma parte da alma, ele vem e ele nos convence do erro, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo é quem faz essa obra em nossas vidas. Então a nossa consciência, ela nos acusa, a nossa consciência, ela nos condena, a nossa consciência, ela nos traz aquele peso de culpa por aquilo que nós fizemos que não é da vontade de Deus, ou por aquilo que nós deixamos de fazer que é da vontade de Deus, ok? Então, isso acontece com os cristãos, tá? Agora, quando nós, como cristãos, escolhemos, porque nós temos a livre decisão de escolha, e nós escolhemos continuar persistindo na desobediência, então eu estou fazendo algo que a minha consciência me acusa que aquilo não é agradável ao Senhor, mas eu gosto, a minha carne se satisfaz em fazer aquilo, então eu quero continuar fazendo aquilo. A minha consciência, por sua vez, ela vai continuar me acusando, ela vai continuar me advertindo que aquilo não é bom, que aquilo não é certo. Então é aquilo que a pessoa faz, na hora está gostoso, na hora é legal, mas depois que ela termina, ela vem aquele peso, olha, eu não devia ter feito isso, eu estou arrependido de ter feito isso. Na verdade não é arrependimento, porque o arrependimento nos leva à mudança. Na verdade a pessoa fica com remorso, né, de ter feito aquilo que desagradava ao Senhor. E com isso, amado, a pessoa vai vivendo. Agora, quando ela insiste em continuar desta maneira, na desobediência,
o que a pessoa vai fazer? Ela vai procurar calar esta voz, a voz da consciência. Ela vai procurar não querer ouvir a consciência lhe acusando pelo pecado que ela está cometendo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar artifícios para poder, então, se livrar daquele peso, daquela culpa, né? Tem um versículo na palavra de Deus que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 2, Paulo diz assim, olha, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então veja que Paulo está falando aqui de certas pessoas que falavam acerca da palavra de Deus, mas de uma forma mentirosa, de uma forma distorcida, né? E eram pessoas hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que diz uma coisa, mas faz outra coisa. Então eles até falavam as coisas de Deus, mas eles não praticavam, eles faziam o que na verdade a sua consciência acusava eles que eles estavam fazendo errado. Mas por persistirem em desobedecer a palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles cauterizaram a sua consciência. O que é cauterizar? Cauterizar é queimar, é vedar, né? Então eles anestesiaram a sua consciência para que não viesse mais ela acusar. E de que forma nós podemos cauterizar a nossa consciência? Veja só, através da fuga, nós cauterizamos a nossa consciência. Isso é quando a consciência está lá nos acusando do erro que nós estamos cometendo, então nós tentamos fugir através da glutonaria, né, da comida, através de ficar ouvindo músicas, de ficar vendo filmes, de ficar trabalhando muito, ou seja, ficar se ocupando, né, com atividades para não ter aquela consciência acusando a pessoa do erro que ela está cometendo, ok? Uma outra forma de cauterizarmos a nossa consciência é através da compensação. Pessoas que cometem o erro e a consciência lhes acusa, então para poder suplantar aquela acusação do erro, elas começam a fazer boas obras, começam a fazer caridade, começam a fazer ações sociais, né? Começam a ajudar as pessoas para poder compensar o erro que elas estão cometendo. Mas na verdade, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então, não há desculpa diante de Deus para o pecado, para a desobediência para com a sua palavra. Não há compensação, ou seja, eu faço isso, faço aquilo outro de errado, mas em compensação eu faço muitas coisas boas e isso vai pesar na hora. Não pesa não. Na verdade, amados, a Bíblia diz que o salário do pecado, do erro, da desobediência, só tem um, é a morte, ou seja, separação eterna de Deus. Então nós precisamos dar ouvido à nossa consciência e nós precisamos sim obedecer a palavra de Deus. Uma última maneira que eu coloquei aqui para a gente poder desvencilhar da acusação da consciência, né? Ou seja, cauterizar a consciência, seria a autonegação. A pessoa, ela é errada, ela está cometendo erro, ela sabe que está em falha, ela sabe que está pecando, que está desobedecendo, mas para poder encobrir o seu erro, para poder amenizar a sua culpa, ela começa a olhar os erros dos outros, né? Ela começa a se enganar a si mesma. Mas todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo age dessa maneira. Olha só o fulano, eu faço isso, mas olha o que ciclano fez, para querer se justificar, né, daquilo que ele está fazendo de errado. A Bíblia diz que o pai não vai responder pelo filho, nem o filho vai responder pelo pai. Cada um vai pagar aquilo pelo que ele fez, pelo que ele cometeu, de certo ou de errado, né? Então nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes. Então é muito importante, amados, que nós não venhamos entrar neste caminho de fuga, de compensação, de auto-engano, para poder cauterizar a consciência, mas pelo contrário, que nós venhamos dar ouvidos à consciência.
Porque o Espírito Santo, como eu já disse, está usando a nossa consciência para nos advertir do erro que nós estamos cometendo. Ok? Então é importante que nós venhamos dar ouvido. Não, eu estou errado, eu pequei, eu preciso me consertar. Ok? Então, para nós nos livrarmos do peso da culpa, nós temos que, primeiro, assumir a responsabilidade de que erramos. Nós precisamos admitir o nosso erro, admitir a nossa culpa. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Existem dois tipos de culpa, que seria a culpa falsa e a culpa verdadeira. A culpa falsa é a culpa do diabo. É aquela culpa que o diabo vem e generaliza, né? Ele não é específico, ele generaliza e diz: olha, você não presta, você é miserável, você está perdido, você é uma pessoa contaminada, você é sujo. Então o diabo nos acusa dessa maneira, né? Então essa seria a culpa falsa, a culpa do diabo. Agora, a culpa verdadeira é aquela culpa que específica, de uma situação específica, que a consciência nos acusa e nos mostra que nós estamos falhando, que nós estamos desobedecendo, indo contra os princípios da palavra de Deus. A essa nós devemos dar ouvido, a essa nós devemos dar atenção e reconhecer, admitir o nosso erro, a nossa culpa, e então, depois que nós reconhecemos, né, a nossa culpa e admitimos a nossa responsabilidade, nós então buscamos nos consertar. Nós buscamos nos consertar. E de que maneira nós vamos nos consertar? Nós precisamos ter, em primeiro plano, uma consciência limpa para com o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é a Ele que nós vamos confessar. Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então veja que Deus, Ele nos dá o alívio, Ele nos dá a libertação quando nós pecamos contra Ele. E nós, como eu sempre tenho ensinado vocês, nós podemos pecar contra Deus através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, através das nossas atitudes e através das nossas palavras. Então, quando nós pedimos perdão ao Senhor e nós confessamos o nosso pecado a Ele, aí então diz a Bíblia que o Senhor, Ele perdoa o nosso pecado e Ele nos purifica, Ele tira todo aquele peso, toda aquela condenação, Ele tira, Ele nos dá o alívio, ok? E em segundo plano, né, nós precisamos também nos consertar com os homens. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, é Jesus falando, ele diz o seguinte: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá você se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, você está culpado diante do seu irmão, você pecou contra o seu irmão, você ofendeu o seu irmão, você roubou o seu irmão, você mentiu para o seu irmão, você fez alguma coisa errada com o seu irmão, você lembrou ali, a Bíblia diz, Jesus falando, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça então a sua oferta, a sua oferta ao Senhor. Ok? Então nós precisamos também, além de pedir perdão a Deus pelos nossos erros, nós também precisamos pedir perdão aos nossos irmãos. Agora, eu quero que você entenda o seguinte, que como os homens, como as pessoas, nós temos que ir mais longe do que isso. Porque com Deus nós vamos pedir perdão a Deus. Agora, na verdade, não tem do que nós perdoarmos a Deus, porque Deus é santo, Deus é perfeito, né? E Deus, Ele faz tudo corretamente, mas com os nossos irmãos não. Nós precisamos também tomar a atitude de liberar perdão. Além de pedir perdão, quando necessário for, nós precisamos liberar perdão. Porque se nós não liberamos o perdão, isso também traz um sentimento de culpa em nós. O Espírito Santo usa a nossa consciência para nos acusar que nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensinou acerca disso,
Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E no final do ensinamento do Pai Nosso, Jesus disse, porque se você não perdoar aquele que tem ofendido você, o Pai Celestial também não vai te perdoar. Então nós precisamos praticar o perdão, tanto no pedir perdão, como também no liberar perdão para aqueles que têm nos ofendido, para aqueles que têm feito coisas ruins contra as nossas vidas, para que tenhamos, como Paulo diz aqui, uma consciência limpa, uma consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. Amém? E eu queria deixar também um versículo forte aqui, que diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 12, versículo 48, diz assim, ó, Jesus falando novamente: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu falei, e essa o julgará no último dia. Então veja, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, amado, a própria palavra de Deus é quem vai nos julgar, e a própria palavra de Deus é quem vai nos condenar. Agora, por outro lado, Jesus também ele disse em João capítulo 15, versículo 7, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, você estiver em obediência à palavra de Deus, você pedirá tudo o que você quiser e assim vos será feito. Que promessa maravilhosa da parte do Senhor. Então veja, amados, que como é bom nós podemos dar ouvido à consciência que vem nos acusar dos nossos erros, não para nos fazer sofrer, mas para nos levar ao caminho da correção, para nos levar ao caminho direito, ao caminho correto da justiça de Deus, da vontade de Deus, para que possamos então estar agradando ao Senhor, para que possamos estar tendo uma consciência pura para com Deus e para com todos os homens, e assim o nosso Deus será glorificado, será exaltado, e nós, com certeza, com isso, seremos grandemente abençoados. Por isso, é importante que você pratique isso no seu dia a dia, para que você possa viver bem, para que você possa viver a vida que o Senhor veio te trazer, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Você não tem que viver uma vida de acusação, você não tem que viver uma vida de peso, porque o Senhor veio nos dar liberdade, e a liberdade está em nós fazermos a vontade de Deus e vivermos com uma consciência limpa, com uma consciência pura, na presença do Senhor e diante dos homens. Isso é alegria para os nossos corações, paz para o nosso espírito. Então, viva essa liberdade, viva essa vida abundante, com uma consciência tranquila, limpa, liberta na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta hora. Feche seus olhos neste momento. Pai querido e santo, acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai, e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus amado, ó Senhor, nos convencer verdadeiramente, Pai. Não, Senhor, para a nossa tristeza, não para a nossa condenação, mas para que nós possamos sim, Senhor, reconhecer e assumir esta responsabilidade de que estamos errados, para que possamos nos consertar com Deus, para que possamos nos consertar com os nossos irmãos, com as pessoas, para que possamos então andar, Senhor Deus amado, livres, libertos de toda acusação, ó Pai, para que possamos viver uma vida abençoada na Tua presença, buscando, Senhor Deus amado, realizar a Tua vontade, permanecendo em Ti, Senhor, para que Tu possa, assim, cumprir, Senhor, o desejo do nosso coração. Faz, Senhor, o Teu querer e opera as Tuas maravilhas. Em nome de Jesus te pedimos, louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Guarde esta palavra no seu coração e que Deus venha te enriquecer com as coisas do Espírito, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero me despedir de você nesta hora, declarando a bênção apostólica sobre a tua vida. Coloca a tua mão aqui comigo. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre.
Amém, Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana de bênção, de vitória na presença de Deus. Continue orando para o reinício dos nossos cultos presenciais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh!
Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso,